Olá! Vamos fazer juntos agora um cachixi de garrafinha. Para fazer esse nosso instrumento, nós vamos utilizar uma garrafa da sua escolha, fita adesiva colorida, tesoura e sagu. Aqui a gente coloriu o sagu com corante alimentício e você pode fazer isso também com arroz, soja, misturar esses elementos ou procurar outras alternativas que fiquem com uma cor assim vibrante. Eu gosto do sagu porque ele é branquinho e as cores ficam lindas assim. Vamos lá? Nós vamos começar então cortando a nossa garrafinha nessa parte que o diâmetro é maior. Eu já vou contar para vocês por que eu faço isso. E também nessa parte que a garrafa tem um pescocinho, que o diâmetro é menor, exatamente para a gente fazer esse encaixe do nosso cachixi. Muitas vezes, quando a gente faz o cachixi com as crianças menores, a gente já leva as garrafas cortadinhas e com as rebarbas recortadas para não machucar. Então a gente já leva ela bem acabadinha, mas cortada. E aí a gente pode utilizar com os menores. Olha, já fiz cachixi de garrafinha com muitas crianças ao mesmo tempo. Ótimo. Feito isso, nós vamos escolher as cores e a quantidade que queremos para criar o som do nosso instrumento. Normalmente eu falo para as crianças colocarem e ouvirem o som do instrumento. Se elas gostam, se elas não gostam, se elas acham que precisa de mais. E aí elas vão escolhendo. Tem criança que de cara quer encher de coisa e aí quando chacoalha vê que o som não sai da forma que ela estava imaginando. Tem criança que coloca só um pouquinho e é a mesma coisa. Então eles vão descobrindo causa e efeito e vão criando da maneira deles. Vou colocar um tanto aqui para a gente finalizar o instrumento. Ótimo. Feito isso, a gente vai finalizar fechando esse instrumento, que eu gosto muito também de usar com os bebês. Você pode escolher a cor que você quiser e fechar essa tampa. Só lembra de passar o durex para baixo, principalmente, para a gente não ter nenhuma questão de abrir o instrumento, os menores quererem pegar as bolinhas ali de dentro. Eu sempre gosto de fazer uma finalização na tampa em cima também. E quando eu tô com eles, eu sempre digo que a gente pode decorar o cachixi da maneira que quiser com essas fitas. Alguns deles até às vezes enchem de fita e aí não conseguem mais ver as bolinhas e depois querem tirar. Vocês vão sentindo aí como as crianças querem fazer. E podem decorar da maneira que vocês acharem mais interessante. Agora aqui embaixo, no nosso corte, vou usar essa daqui.
Eu gosto de deixar bem visível as nossas bolinhas coloridas do instrumento. Então, eu gosto muito de passar só para fechar realmente e fechar bem o nosso instrumento. É isso. Feito o nosso cachixi de garrafinha com sagu. Você também pode utilizar miçangas, claro, ou qualquer outro tipo de elemento para colocar dentro dele. E aí descobrir as diferentes sonoridades e brincar com a música. Seguimos juntos. Agora é a vez do bexigofone. Nós vamos aproveitar o outro pedaço da bexiga que a gente cortou para fazer o beliscofone. E vamos posicionar da mesma forma no nosso canudo de papelão. E prender com a fita. Muito parecido com o outro. Agora a diferença é que a gente vai colocar um bocal para o nosso instrumento, onde nós vamos soprar. Então a gente pegou aquele pedacinho de mangueira e eu vou cortar um pedaço um pouco menor e colocar aqui na boquinha do instrumento. Agora eu vou prender com fita. A minha dica aqui é prenda muito bem. Porque depois que as crianças começam a utilizar com a saliva, ele vai ficando mais frágil. Então, prenda de uma maneira que fique bem seguro. Eu faço muitas oficinas desses instrumentos com as crianças. Eles produzem, fazem, tocam. Prontinho. Ótimo, ótimo. Presinho. Vou fazer nosso outro. A outra bexiga. Nossa fita. Posicionamos a mangueira. E colamos. Instrumentos prontos. A gente pode decorar, pintar, colar adesivos, pintar com canetinha, com giz. Por isso eu gosto também muito do canudo de papelão, porque a gente tem outras oportunidades de decoração. Trabalhar com pontilhismo, enfim, a gente pode criar o que quiser. Aqui eu vou deixar assim só para mostrar o som para vocês. E como se toca. Sabe que a gente faz muitas histórias sonoras com as crianças e eles adoram chamar o barco com o bexigofone. E da mesma forma você viu o som mais grave e o som mais agudo, dependendo do tamanho e do diâmetro do nosso cano ou canudo de papelão. É isso!
mais um brinquedo para você fazer muita música por aí. Seguimos! Olá, meus amores! Vou mostrar para vocês agora 2 instrumentos sonoros que a gente pode criar na nossa fantástica fábrica de brinquedos e que as crianças usam e se divertem muito. Para fazer esses 2 instrumentos, nós vamos precisar de um canudo de papelão ou um cano PVC. Eu gosto do canudo de papelão porque ele é mais fácil de cortar e a gente consegue ganhar. A gente não tem custo com ele porque a gente pode conseguir esses canudos em confecções, porque eles enrolam tecido ou loja de tecido também. E aí a gente vai usar também a serra para cortar o nosso canudo, sempre o adulto, as nossas fitas adesivas, tesoura, tinta para colorir nosso instrumento, esponja ou pincel ou dedo, que vocês preferirem, um pedacinho de mangueirinha de chuveiro e bexiga. Vamos juntos? Nós vamos começar então com o beliscofone. Aqui eu já cortei o tubo nos tamanhos que eu pretendo usar e você pode cortar aí no tamanho que você quiser. Pode fazer umas medidas com as crianças e cortar os tubos. A gente já vai ver o que acontece com o som com cada tamanho de tubo. Esse é um bom estudo para fazer junto com as crianças. A gente pega então a bexiga e vamos cortar essa parte da bexiga. E essa parte nós vamos colocar esticadinha na boca do nosso tubo. Assim. E aqui vamos prender com fita. É interessante que ela fique bem esticadinha para o instrumento produzir o som desejado. Fazer o mesmo no outro, com outra bexiga, da mesma forma, cortamos, esticamos, posicionamos e colamos. Vamos finalizar o nosso instrumento com uma pintura. Cada criança cria a sua. Aqui vou fazer uma pintura rápida. Tem uma sugestão para esse trabalho, que são as esponjas, que vão trazer uma outra textura e trazem uma facilidade para a gente nessa pintura. Vamos testar os nossos instrumentos, então? Tá molhadinho aqui, mas mesmo assim eu vou testar para mostrar para você. Quem lembra o nome do instrumento que eu falei? Beliscofone. Então a gente vai fazer o quê? Como se toca esse instrumento? Beliscando.
gente também pode percutir no instrumento e a gente pode criar maneiras diferentes de tocá-lo. O que a gente repara é que o cano que é mais longo tem um som mais grave do que o cano que é mais curto. E a mesma coisa acontece se você usar diâmetros diferentes de tubos. Se o diâmetro for maior, o som será mais grave. Se o diâmetro for menor, o som será mais agudo. E você pode criar uma banda de beliscofones ou de mini tambores para percutir. Seguimos! Um brinquedo que a gente criou, inspirado no barangandão arco-íris, é o nosso pompom arco-íris. Lembra muito aqueles instrumentos de líderes de torcida. E a gente usa tanto para fazer som, como para fazer movimento. Então a gente usa muito com música e movimento com as crianças. E eles acabam criando coreografias e sonoridades com esse instrumento. A gente usa, quero só mostrar para vocês, porque a maneira de fazer é muito parecida com a do barangandão. Só que a gente corta num tamanho menor as nossas fitas. E essas fitas eu quero mostrar para vocês. Chama metaloide. Nem todo mundo conhece, então eu vou mostrar. Elas vêm assim. Tem algumas espessuras diferentes e cores diferentes. Você pode encontrar em lojas de armarinhos. Eu gosto muito dessas fitas exatamente pela sonoridade, que é diferente. Aqui a gente fez da mesma forma, eu só deixei mais comprido o cabinho para poder segurar. Então é isso. Fica mais uma dica para vocês. Até já! Uma boa ideia de instrumento sonoro que as crianças também aproveitam muito é o violete. Para fazer esse instrumento, nós vamos precisar de uma caixa de leite. Aqui eu vou usar hashi, que eu cortei, elásticos, um estilete para o adulto e cola quente. Vou mostrar para vocês. Aqui eu escolhi essa caixinha nesse formato, mas você pode escolher aquela caixinha que é mais larga, que fica também muito bacana exatamente porque não tem a tampinha. Vocês vão ver que é onde nós passamos o elástico. Pintamos aqui com tinta PVA e você pode escolher passar fitas, você pode escolher fazer a sua maneira. Eu gosto de sempre dar um acabamento bonito e deixar os instrumentos coloridos e muito divertidos para as crianças. Vamos começar fazendo um buraco aqui na nossa caixa, que é por onde sairá o som do nosso instrumento. Eu gosto de fazer sempre nesse formato. Ótimo. Feito isso, nós vamos colar os pedacinhos de hashi. E aqui eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Quando eu quebrei o hashi, ficaram umas rebarbas. E eu posso tirar essas rebarbas passando o hashi numa lixa. Simples e rápido, a gente já deixa a madeira pronta para usar, sem nenhuma pontinha. Então nós vamos passar a cola quente para colar os nossos trastes do violete. Posicionamos mais ou menos aqui. E a brincadeira toda é trabalhar com os instrumentos sonoros, entendendo por que se produz som, por que a gente coloca esse traste. Aquela história do tamanho
da caixa e do som mais grave e mais agudo. Deixa secar só um pouquinho para a gente posicionar os nossos elásticos. Então, nós vamos agora. Ó, a gente já começa a ouvir um som divertido. Posicionar os nossos elásticos. Ai, eu me divirto. Ótimo. Espera que eu vi aqui um brinde pra gente lá dentro. Um pedacinho da tampinha. Prontinho, ó. Tirei. Vamos lá. Mais um. Vamos ouvir como ficou o nosso violete? É isso. O que mais a gente pode criar? Vou mostrar para vocês agora como a gente faz o pau de chuva. Instrumento que as crianças amam e que leva a gente para lugares infinitos. A gente vai precisar de um canudo de papelão e nesse caso eu prefiro realmente usar o canudo de papelão porque nós vamos martelar preguinhos nesse canudo de papelão para que o que a gente escolher que vá dentro do cano passe pela superfície do preguinho e produza o som que a gente quer. Então a gente martela os preguinhos aleatoriamente em toda a superfície do nosso canudo. E aí, nós finalizamos fechando as pontas do canudo. Fechamos uma das pontas, claro, e escolhemos o que queremos colocar dentro do nosso pau de chuva. Então, podemos colocar arroz, soja, feijão, grãos, miçangas, qualquer tipo de semente ou produtos redondinhos que vocês tiverem por aí na casa ou no trabalho de vocês. Aqui a gente escolheu colocar um acrílico transparente. Esse pau de chuva foi feito por uma professora e amiga muito querida que me deu de presente. E aqui ela colocou para as crianças e para os bebês poderem observar o que tem dentro. Então ela escolheu colocar areia colorida, algumas contas, miçangas e também açaí. É um açaí colorido que se usa para fazer colares. Aí você pode escolher. Esse daqui foi finalizado, por exemplo, com tecido e cola branca em volta. Você pode escolher com as crianças a pintura também. E pode fechar o seu pau de chuva, depois de colocar as contas, com um pedaço de papelão na boca do cano e depois fitas. É isso. Fica a dica. Se você tiver alguma dúvida, você me escreve e eu quero ver o que vocês estão produzindo por aí. Manda pra mim.